Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Este é o bloco Opinião Espírita, no qual fazemos o estudo dirigido do livro Opinião Espírita, obra mediúnica psicografada por Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, e Valdo Vieira. E a autoria espiritual também é uma parceria de Emmanuel e André Luiz, que em todos os capítulos, para dar a opinião espírita deles, recorrem a um conteúdo da codificação. Então chegamos aqui ao capítulo 53, que fica por conta de André Luiz, né? É Natural e Inevitável, o título, né? E ele vai recorrer aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 18, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos. No item 16, o item 16 está na parte de instruções dos espíritos. É uma mensagem de um espírito que assina Simeão, né? E o título é Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Olha que interessante, né? Os cristãos são reconhecidos por aquilo que fazem, pelo bem que produzem, né? Pelas suas obras. Os verdadeiros cristãos, né? E é uma mensagem bastante assim, até com uma emotividade muito grande essa mensagem, né? Ele lembra a passagem do Cristo, né? Que diz aqui: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, né? Então, por essas palavras, Simeão manda que nós abramos os nossos olhos e os nossos ouvidos, né? O que é necessário para sermos cristãos, né? Que não basta dizer eu sou cristão, né? Para seguir o Cristo, né? Muita gente fala, inclusive, não, porque eu sou cristão, como se isso fosse um emblema que o colocasse acima de todos na humanidade, né? Alguns colocam até essa colocação, né? Tem outros que fazem eu sou cristão também, diga assim, porque eu estou acima de qualquer suspeita. Eu jamais faria nada errado, né? Se usa muito essa questão. Mas o que é verdadeiramente ser cristão? É ter a atitude ensinada pelo Cristo, né? Seguir as suas virtudes, não ficar dizendo, se declarando, né? E aí Simeão fala aqui: procurai os verdadeiros cristãos e vos reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos, né? Então, ele compara o cristianismo a uma árvore grande, frondosa, né? Que produz os seus frutos para toda a humanidade, que também dá sombra, né, a toda a humanidade. E que essa árvore, né, ela tem sido mutilada, ela tem sido adaptada às nossas conveniências. A árvore da vida, como ele chama aqui, que é a árvore deixada pelo cristianismo, pelo Cristo, tem sido mutilada e conformada às nossas conveniências, né? Modelá-la segundo as nossas necessidades. Ele fala, eles cortaram, destruíram-na, mutilaram-na, seus ramos estérem, não produz nem maus frutos, porque já não produz nada, quer dizer, nem maus frutos ela está produzindo, né? O viajor sedento se detém sob sua sombra para procurar o fruto da esperança e da coragem e não distingue só ramos infecundos, né? Então ele fala: abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos os frutos dão vida eterna. Aquele que plantou vos convida a cuidá-la com amor, e havereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-la, né, tal como o Cristo vô-la deu, não a mutileis, sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurtei vossos ramos,
Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o seu objetivo. Não os colheis esses frutos para guardar e apodrecer, a fim de que não sirva a ninguém. Quer dizer, os frutos da árvore da vida não é para a gente colher e guardar todos para a gente, para eles apodrecerem, porque a gente não vai dar conta de todos, né? É para serem distribuídos, né? Distribuídos, né? Há muitos chamados e poucos escolhidos. Há embarcadores do pão da vida, como há frequentemente do pão material. Quer dizer, há pessoas que só querem os frutos espirituais para si mesmo, do mesmo jeito que são egoístas com as coisas materiais, também o são com as coisas espirituais. Olha que interessante, né? No passado, no passado histórico nosso, você vê que os conhecimentos espirituais eram muito relegados a grupos pequenos, né? As ditas sociedades secretas não eram para todos, né? Eram aquela coisa de seitas, de iniciados, e realmente se falava de muitos conhecimentos, inclusive alguns desses conhecimentos que hoje o Espiritismo nos traz, mas esses conhecimentos eram restritos a um grupo, né? Quer dizer que esses conhecimentos não eram para todos, era só para um grupo de pessoas escolhidas, merecedoras. E os ensinos do Cristo não é assim. O ensino do Cristo é para toda a humanidade, cada um ao seu momento, né? Eu assistindo um episódio dos Escolhidos, né, The Chosen, ele fala para os apóstolos, a primeira vez que ele manda os apóstolos irem sozinhos, né, para pregar, ele fala, olha, vocês primeiros não vão aos gentios, vão depois. Primeiro vão só as ovelhas perdidas de Israel. Quer dizer, por que ele diz para ir, não, os gentios que fala são aqueles que são não judeus, né? Primeiro vão aos judeus porque vocês conhecem, como está mandando os apóstolos de certa forma treinarem, né? Mas isso não quer dizer que o cristianismo, a boa nova, não seja para todos. É para todos, né? Mas vão depois aos gentios, quer dizer, que depois que vocês estiverem habituados a transmitir a boa nova primeiro aos nossos, o que é normal, né? Então esse fruto da árvore da vida são para distribuir a todos, né? Então ele conclui aqui esse parágrafo dizendo assim: não se colhe, né, uva dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar a dificuldade no caminho, e segui aquele que vos conduz à sombra da árvore da vida. Né? Então, o Divino Salvador, o justo por excelência, disse que suas palavras não passarão, né? Que o Senhor da bênção nos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, e que a árvore da vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. Quer dizer, uma mensagem realmente, além de instrutiva, muito bonita, muito emotiva, e que nos chama a atenção para que o cristão seja reconhecido por suas obras. Ou como se diz, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Né? E aí André Luiz, baseado e inspirado, né, nessa belíssima mensagem, vai escrever aqui o capítulo 53 do título Natural e Inevitável. Por que esse título, Natural e Inevitável? Quer dizer, algo que naturalmente acontece, independente da vontade de alguém, e que não podemos evitar. Né? E ele começa: natural, e nem podia ser de outro modo. Respirará na terra, por alvo de permanente observação, à guisa de ator supliciado na ribalta da vida. Olha que parágrafo. Estará na terra, né? Respirará na terra e será permanente alvo, né, como um ator supliciado na ribalta da vida. A ribalta, gente, é o palco. No palco da vida, né, será alvo de permanente observação como ator supliciado. O que será que ele está falando aqui?
caminhando sob a ironia de muitos, qual um peregrino sem pouso certo. Olha só. Respirará na terra por alvo permanente, à guisa de ator supliciado nos palcos da vida, caminhando sob a ironia de muitos, qual um peregrino sem pouso certo. Incompreendido nos melhores propósitos, figurando-se pobre sentenciado a sistemático abandono sem apelação de qualquer natureza. Ele está descrevendo alguém que está passando pela terra, né, incompreendido, né, abandonado, sentenciado sem apelação de qualquer natureza. Quer dizer, está falando de uma pessoa com bastante problema, com bastante sofrimento, né, por incompreensão, por suplícios, abandono. Vamos continuar. Considerado na categoria de louco, muita vez pelos entes mais caros, até as pessoas queridas, a família, os amigos próximos, também estarão dessa fileira que estarão fazendo isso com este indivíduo descrito aqui no texto, né? E o considerará louco, né? Considerado louco, muitas vezes até pelos entes mais caros. Os entes mais caros a gente tem como a família, como os amigos mais próximos, né? Continuando aqui. Dilapidado nos interesses imediatos, como se estivesse automaticamente deserdado de todos os bens. Quer dizer, ainda isso será dilapidado em todos os seus interesses materiais, afetivos, né, emocionais, como se tivesse automaticamente deserdado de tudo isso. Vamos lá para ver onde André Luiz quer chegar com essa descrição. Preterido onde se encontre qual fosse irresponsável. Preterido é o contrário de preferido, né? Então ainda será preterido onde se encontre qual fosse uma pessoa irresponsável, uma pessoa sem valor, né? E aí continua. Experimentado por golpes e zombarias sob o guande da antipatia gratuita. Olha só. Experimentado por golpes de zombarias. Será vítima de antipatias gratuitas e zombarias por parte dos outros. Sobrecarregado de obrigações à maneira de escravo. Quer dizer, com muito peso nas costas, né? Submetido às exigências e caprichos de muita gente. Quer dizer, além de fazerem isso tudo com ele, ainda vão fazer-lhe exigências, ainda vão sobrecarregá-los de coisas. Olha que interessante. Burro de carga, né? Seria isso? Espancado nos sentimentos, qual se lhe trouxesse no peito um coração de mármore. Quer dizer, sofrerá todos os golpes, né? Injúrias, humilhações, ofensas, né? Como se tivesse um coração de mármore, um coração de pedra, uma pedra extremamente dura, né? Perseguido nas realizações, cercado de desafetos que ajuntou sem querer. Quer dizer, ele vai ser perseguido por desafetos que ele não fez, que ele não quis fazer esses desafetos. As pessoas se tornaram desafetos por conta própria, desafetos gratuitos, né? Como disse aqui em outro parágrafo. Mal interpretado nas palavras que profira, quer dizer, nas palavras que fala, né? Mal interpretado, qual forasteiro a expressasse por idioma desconhecido. Quer dizer, vai ser mal interpretado porque não vão entender bem o que ele está falando, ou não vão querer entender. Desajustado onde more, apontado por estrangeiro no próprio rincão natal. Quer dizer, até o lugar que ele mora, ele não vai estar bem ajustado, né, com os vizinhos, com aqueles que te fazem vizinhança, né? Sempre vai ser tomado lá como um estranho,
como alguém indesejado, injuriado nos pontos de vista, parecendo um indesejável representante de detestada minoria. Quer dizer, vai ser injuriado em tudo que ele acredita, nos seus pontos de vista, né, como um representante de uma detestada minoria, aquela minoria que é discriminada, que sofre todos os tipos de preconceito. Né? Ferido nas próprias aspirações, como se nunca devesse necessitar de carinho. Vai ser sempre ferido em tudo aquilo que ele aspira, em tudo aquilo que ele deseja, como se ele fosse uma pessoa que não necessitasse de carinho, né? De atenção, das coisas boas, como qualquer ser humano. Contrariado em todos os desejos, qual criança que vagueia enjeitada de todos. Quer dizer, sempre contrariado, sempre nada do que ele quer, a tendência é nunca ser satisfeito, sempre ser contrariado nos seus desejos, nas suas vontades, né? Não ter as suas vontades realizadas, né? Qual criança rejeitada por todos, né? Criança abandonada, né? Qual criança que vagueia enjeitada de todos? A criança tal qual a criança abandonada. Sacrificado nas menores aquisições, lembrando um pária sem apoio, sem rumo. Né? Quer dizer, as menores aquisições, as menores conquistas que ele tem, ele sempre sacrificado. Né? Como um pária. Pária é o último na casta, né? Que não tem importância na sociedade de casta. Né? Tentando as quedas morais a cada momento, a maneira de viajante numa estrada marginadas de abismo. Tentado a quedas morais a cada momento. Quer dizer, a tentação da queda constantemente com ele, como se viajasse numa estrada cheia de abismos, né? Que a qualquer momento você pode cair. Né? O tempo todo nesse perigo, nessa tentação. Condenado sem culpa, qual inocente no banco dos réus? Quer dizer, uma pessoa que não tem culpa nenhuma, mas é condenado por todos, igual a um inocente que está no banco de réus, num julgamento. Né? Condenado por todos. Humilhado, sem razão, afeição do homem reto, inconsideradamente relacionado por malfeitor. Quer dizer, a pessoa humilhada, a pessoa humilhado, como se fosse um malfeitor qualquer, um marginal, sendo, mesmo que seja um homem direito, um homem uma pessoa reta, uma pessoa direita, ainda assim é considerada como se não fosse, como se fosse uma pessoa reles, uma pessoa marginalizada, né? Humilhado sem razão, afeição de homem reto, inconsideravelmente relacionado por malfeitor. Né? Bom, e aí o último parágrafo vai dizer quem é este indivíduo que André Luiz vem fazendo essas descrições até agora tão duras, tão amargas, e que tem a ver, né, com o texto do Evangelho que foi analisado agora há pouco, né? O conteúdo que analisamos agora há pouco. Né? Então, André Luiz diz aqui no último parágrafo: qual acontecia ao cristão simples e verdadeiro da era apostólica? Assim viverá todo espírita sincero que aspire à renovação de si mesmo, realmente consagrado a servir com Jesus pela vitória do Evangelho. Então, tudo isso que André Luiz descreveu, ele descreveu o verdadeiro cristão na sua caminhada. Acontece isso tudo, infelizmente. E nós vemos isso na história da cristandade, né? O que sofreram os apóstolos, o próprio Cristo, para começar, né? Tudo isso aqui aconteceu com o próprio Cristo, aconteceu com seus apóstolos, aconteceu com seus discípulos verdadeiros que realmente, né, buscaram ensinar e exemplificar as palavras do Cristo verdadeiramente. Foram perseguidos, foram humilhados, muitos foram até mortos, jogados às feras nos circos, né, no Coliseu Romano, essa coisa toda, foram
condenados a vários tipos de execuções, né? Fogueiras, apedrejados, crucificados também, e por aí vai, né? Eu estava até lendo sobre como morreram os 12 apóstolos, né? E a exceção de Judas, que cometeu suicídio, né? E João, que foi o único que morreu idoso, todos os apóstolos tiveram mortes violentas, né? E então André Luiz diz que, aqui no último parágrafo, que o espírita sincero, ele é tal e qual o verdadeiro cristão, né? E o espírita sincero, tal e qual o verdadeiro cristão, também viverá tudo isso aqui que ele escreveu, né? De alguma forma. Hoje nós não estamos mais no tempo daqueles tipos de perseguições, né? De sermos apedrejados ou crucificados, nada disso, né? Mas se não houverem perseguições físicas, há sempre as perseguições morais, as perseguições na honra, né? Teve um parágrafo que ele falou aqui: até os familiares o chamarão de louco. Quer dizer, porque você é louco, né? Quantas vezes os espíritas são chamados de louco, né? Tem até uma frase, eu não lembro bem de que, eu não sei se é do grande psiquiatra Juliano Moreira, mas que diz que espiritismo é uma fábrica de loucos, né? Eu acho sim que foi ele mesmo que o disse. Isso não me tira nem um pouco a minha admiração por ele, né? Mas é aquela coisa, era ignorância quanto a realmente o que seja o espiritismo, né? Então, isso que André Luiz quer dizer, gente, que o espiritismo, o verdadeiro espírito, o espírito sincero, tal e qual os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros discípulos do Cristo, passará por essas dificuldades, né? Se quiser realmente seguir o caminho da vivência, da espiritualização verdadeira, né? E tudo isso serão provas, serão provações para provar a nossa fé, para provar a nossa perseverança, para provar a nossa vontade realmente de crescer espiritualmente, né? Que se a gente tiver realmente munido de fé, de esperança e de caridade, como disse o apóstolo Paulo, passaremos por isso de uma forma bem assim. Não que a gente não vá sofrer, mas esse sofrimento não vai ter todo o peso que ele teria, né? Será o fardo estará mais leve, né? Porque como Cristo disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então até esses sofrimentos que são pesados normalmente para o ser humano se tornam mais leves quando nós nos armamos da verdadeira fé, da esperança, da caridade e da certeza absoluta de que a vida não é só essa aqui, que a vida espiritual é a vida verdadeira e que a vida continua após a morte do corpo, né? Então é isso aí. Então reconhece-se o cristão pelas suas obras, né? E o cristão verdadeiro, né, é aquele que passa por todos esses tropeços no caminho, mas se mantém firme e se mantém na obra do bem, mesmo passando, né, por essas dificuldades que André Luiz aqui nos descreveu, né? Então o espírita sincero, né, como está aqui no último parágrafo, né, viverá tal qual o verdadeiro cristão da era apostólica, né? Então é isso. Então meditemos, né? Vamos ler, vocês aí convido também a ler esse texto, né? Que reconhece o cristão pelas obras lá no Evangelho, e leiam também o capítulo, não fiquem só com as minhas palavras, né? Também façam suas próprias reflexões, ok? E assim chegamos ao final de mais um capítulo, né? Quem gostou, curte, compartilha, né? Se achar útil, né? Compartilha. Quem chegou agora, se inscreve no canal. A todos aí um forte abraço e fiquem com Deus.